A gente sabe que tudo que a gente consome, contrata ou utiliza vem de alguém ou de alguma empresa. E uma empresa ela pode ser classificada como pública, privada ou mista. Uma empresa pública ela é criada por uma lei e pertence totalmente ao Estado. Esse tipo de empresa geralmente é criada para atuar em atividade econômica ou prestação de serviço. A administração da empresa ela não é feita diretamente pelo governo. O governo distribui cargos para pessoas ou entidades administrativas, seja por meio de contrato ou concurso público, por exemplo, com o intuito para administrar recursos que são considerados essenciais ou estratégicos para o país. Isso porque a intenção é garantir que toda a população tenha acesso a esses recursos. As empresas públicas podem ter capital próprio ou capital exclusivo da União. E elas podem ser federais, municipais ou estaduais. O Brasil atualmente tem 134 empresas públicas, como por exemplo a Caixa Federal, o BNDES ou os Correios. Esse tipo de empresa é bem criticado. Eu, por exemplo, sou um desses. Primeiro que esse tipo de empresa parte da premissa de que precisa atender recursos essenciais, não se limita só a recursos essenciais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem empresas públicas de camisinha ou de gasolina, como a Petrobras, né? São empresas que os setores você poderia estar designando para o setor privado. Ou o fato de que as empresas são criadas com dinheiro público, são administradas em maior parte com dinheiro público, né? Sustentadas com dinheiro público. Se a empresa dá lucro, se a empresa dá prejuízo, não tem importância, porque sempre vai ter alguém para bancar aquele custo ali, né? Então você paga na criação, você paga na manutenção, se der prejuízo você paga do mesmo jeito, e na hora de consumir o produto, você paga ele de novo com impostos adicionais em cima dele. Então assim, eu não consigo ver se a empresa é nossa, a gasolina é nossa, como alguns adoram declarar por aí. Setores, sim, eu acho que o governo tinha que estar atuando de alguma forma, seja por alguma empresa, um incentivo às empresas que prestam aquele serviço ou aquele produto, né? Mas, assim, é uma parcela pequena. Na grande maioria dos setores, né, a grande maioria dos serviços, você consegue designar, deixar a iniciativa privada cuidar daquilo. E é justamente sobre a iniciativa privada que a gente vai falar agora, né? Uma empresa privada. Uma empresa privada é uma empresa que ela é feita por você, né? Por você no caso, ou eu, né? Ela é criada a partir de um incentivo de uma pessoa ou um conjunto de pessoas, ou uma venda de uma empresa pública por leilão. As empresas ela tem o objetivo de gerar lucro resolvendo um problema da sociedade. Ah, mas você vai ter só empresas que querem lucro e tal. Sim, mas aí o patrão ele quer lucro, o empresário ele quer lucro. Ele só vai ter lucro se ele tiver contratante, né? Se ele vender. Ele só vai vender se o produto dele for bom, barato e tem que resolver algum problema, certo? Por exemplo, você tem sua pia em casa, sua pia da cozinha. Sua pia fica molhada, você compra um pano de prato, né? Enfim, aquele rodinho que tem, né? Para poder secar aquela pia, né? A empresa cria aquele rodo, ela quer vender o rodo dela, mas ela só vai conseguir vender se ela atribuir um problema àquilo, né? Então ela cria o rodo para poder resolver o seu problema. Ou seja, ele vai estar lucrando, certo? Mas ele vai estar resolvendo o seu problema. Então você nota que as duas partes ganham. Se um não ganhar, por exemplo, eu não tenho necessidade de secar minha pia, eu não compro. Se eu não compro, o empresário não obtém lucro. Se ele não obtém lucro, ele vai procurar alguma forma diferente no mercado de se reinventar, né? De repente modificar o produto dele, né? Trocar para um outro produto que atenda algum problema. Então, assim, esse tipo de iniciativa que a gente vai melhorando nossa qualidade de vida, né? E vai facilitando mais a nossa vida. Esse tipo de empresa ela pode ser criada, operada e extinta a qualquer momento, né? Desde que esteja pagando os impostos, claro, e cumprindo os requisitos que o Estado tem com as empresas. E temos as empresas de economia mista, onde se tem um pouco dos dois, um pouco de pública e um pouco de privado, né? Os dois setores atuam meio que juntos. Na empresa mista, o capital ele é privado, mas também tem capital público, como é diferente nas outras, onde a empresa pública é tudo público, o capital dela é todo público, e na privada ela é todo privado. Na mista você tem a junção dos dois. Para classificar como empresa mista, o governo ele não precisa ter a maior parte das ações no total, mas ele precisa ter a maior parte das ações ordinárias, ele precisa ter o controle da companhia, ou seja, ter a maior parte das ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto nas assembleias. Ela geralmente tem capital aberto na Bolsa de Valores, e aí qualquer indivíduo pode comprar fazendo
se tornando um sócio minoritário da empresa. Comprar, no caso das ações ordinárias, você tem direito a voto, né? Você ganha dividendos, né? Você incentiva a empresa, você incentiva o setor, porque você está ajudando ela com mais um capital, né? Você faz parte daquele setor, daquela empresa, né? Tem empresas que dividem participação de lucro um pouco maior, né? Então, tem alguns benefícios aí. Alguns exemplos de empresa com economia mista são Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil.